Ora, nós estamos felizes porque nos encontramos no dia de sábado e desejamos que o Espírito do Senhor esteja conosco e nos acompanhe no estudo e na meditação da sua palavra. Este trimestre temos um desafio muito interessante, que é precisamente conhecermos um pouco melhor, talvez recordar alguns aspectos, aprofundar outros, no que diz respeito ao conhecimento do livro de Isaías, do profeta Isaías, e as circunstâncias em que ele exerceu o seu ministério, bem como a forma como o seu ministério atingiu as pessoas, o porquê das mensagens que ele transmitiu, etc. Como já foi referido há momentos, nós estamos aqui na igreja apenas os preletores e os técnicos, não temos assistência, não é possível neste momento estarmos presencialmente na igreja pelas razões que são conhecidas, até porque nós sabemos que temos várias famílias da nossa comunidade religiosa adventista do sétimo dia em Setúbal, várias famílias que estão atingidas pela Covid-19. Algumas, esta semana, deixaram de estar doentes, outras adoeceram esta semana, outras continuam doentes esta semana. Ou seja, temos um quadro variado, com situações ligeiras, com situações intermédias e com situações graves, inclusivamente com alguns internamentos. Inclusivamente em cuidados intensivos. Já perdemos alguém há algumas semanas atrás e, portanto, nós estamos, enfim, sempre rodeados destas preocupações. Preocupações que também rodeavam os líderes espirituais que estavam no campo de Deus na época em que o profeta Isaías exerceu o seu ministério. E a própria liderança política também estava preocupada. Nós estudámos nas semanas anteriores o enquadramento histórico e político destas circunstâncias e percebemos que houve alguns erros por parte dos líderes políticos daquele povo que acabaram por criar uma situação ainda mais delicada do que aquela que existia anteriormente. E Acaz foi precisamente talvez um dos principais agentes desta confusão toda que se instalou devido à sua imprudência. Imprudência que também na luta contra a Covid muitas vezes nos pode colocar num campo de fragilidade e de maior risco. Bom, sabemos que face a essas decisões erradas de Acaz, veio dali do norte, uma invasão militar, uma invasão que foi comandada por alguém. Eu vou-vos deixar 2 ou 3 segundos para pensarem quem foi que desencadeou esta ação de invasão do território de Israel e de Judá. Muito bem, foi o rei da Assíria. Sim, senhor. Ele foi conquistando nações e dominando cidades até a Palestina e desceu desde a Síria até aos territórios ocupados pelos israelitas e por alguns outros povos vizinhos dos israelitas. E esta situação foi uma situação dramática. E a lição desta semana mostra-nos que no meio destes problemas, no meio destas dificuldades de subsistência, de confinamento obrigatório por causa da guerra, de falta de liberdade, de fome, no meio destas circunstâncias, Deus fez veicular através de Isaías algo de extraordinário. Uma promessa fantástica que nós encontramos no capítulo 9 e no versículo 6. O texto
nós já vamos ver daqui a pouco, embora esteja no verso áureo, mas há uma parte da lição que se dedica especialmente a trabalhar e a ajudar-nos a compreender o alcance deste texto. Mas nós não podemos deixar de o ler. Então, no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, nós podemos ver o que está. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós já vamos aprofundar um pouco mais esta profecia, esta promessa, esta notícia fantástica que Deus transmitiu ao seu povo. E realmente o príncipe da paz é algo que todos nós gostaríamos de ter no nosso país, nos nossos países. Sei que esta emissão está a ser seguida em vários países diferentes. E por isso temos de pensar que em todos os países nós precisamos de pessoas que lutem pela paz. Isto parece uma contradição, lutar pela paz. Bom, combater a falta de paz, isto parece uma contradição. No entanto, é preciso fazer alguma coisa pela paz, porque a paz não é ausência de ação. A paz é dinâmica, é ativa. Houve um homem de nome Alfred Nobel que em 1895 ele criou um fundo especial para premiar as pessoas que no mundo se dedicassem de uma forma especial a instalar a paz. Daí nasceu depois a Fundação Nobel e os prémios Nobel. Inicialmente era o prémio Nobel apenas para a paz. E realmente este prémio foi todos os anos galardoando a pessoa ou as pessoas que mais se destacaram na promoção da paz. Mas se nós olharmos para a última década, ou talvez os últimos 15 ou 20 anos, vamos encontrar na lista de nomes algumas pessoas que fizeram alguma coisa pela paz à custa da guerra, à custa de lutas tremendas, violentas. E isto deixa-nos um bocadinho atónitos. Então, mas este príncipe da paz de que a lição nos fala é alguém que vem destruir? Nós sabemos a resposta, mas iremos analisar um bocadinho esta situação. Neste conjunto de promessas, no capítulo 9 de Isaías, nós lemos uma série de características do sistema que iria ser implementado por este príncipe da paz. Reparem, este sistema iria proteger aquela que estava aflita. Quem é aquela que estava aflita? Diz que aquela que estava aflita não teria escuridão. Diz, para a que estava aflita não haverá escuridão. Se estava aflita, não estava só aflita. Esta palavra aqui tem um alcance mais profundo. Não é apenas ficar assustado, não. Ela estava aflita porque a situação era grave, mas também desejosa, altamente desejosa de receber a proteção de Deus. Estava do lado de Deus. E esta, que confia em Deus, não teria trevas. É dito que aquelas invasões do rei da Assíria causaram uma situação de trevas. Trevas em todos os aspectos, mas particularmente no seu sentido espiritual.
Porque as ideias, as filosofias que os invasores transportaram eram ideias e filosofias contrárias à luz, portanto das trevas. Inclusivamente, esta situação já se vinha a sentir por parte dos líderes israelitas e judaicos naquele momento, porque eles viraram as suas costas para Deus e deixaram-se governar por essas ideias mais ou menos contaminadas por povos vizinhos. E o que é dito aqui é que aqueles de entre o povo que, apesar destas trevas, tinham a sua aflição no trono de Deus, esses iriam ter luz, não iriam ter trevas. E depois afirma de uma forma mais categórica ainda: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então nós aqui não temos dúvidas de que esta promessa vem mostrar algo de diametralmente oposto à situação em que eles se encontravam. Eles estavam nas trevas e foi-lhes prometida uma grande luz. Nós sabemos que na palavra de Deus, trevas e luz são duas situações opostas. Até sabemos que há o reino das trevas e o reino da luz. E sabemos quem é que governa em cada um destes reinos. E sabemos que antes ainda da criação deste mundo, da vida nesta terra, já existia uma contenda entre o reino das trevas e o reino da luz. Habitualmente nós dizemos o grande conflito ou a grande controvérsia entre as trevas e a luz. E o que está aqui dito é que isso vai acabar. Porque a luz se vai instalar. E se há luz, onde estão as trevas? Nós estamos aqui dentro da igreja, estamos a filmar para emitir pela internet, e isto leva a que a parte técnica se tenha dedicado a colocar luzes especiais para que a qualidade da imagem em casa possa ser a melhor. Porque onde há luz, não há trevas. Ou seja, não há sombras, não há escuridão. É preciso ver. E o que Deus nos promete, através do profeta Isaías, é que ainda que estejamos a viver momentos difíceis, como aqueles que estamos a viver hoje em dia, ainda que nos sintamos perdidos nas trevas, Deus fará brilhar uma luz, mas não uma luz qualquer, uma grande luz, uma grande luz. A quem é que se refere esta grande luz? Era o oposto daquele rei da Assíria, o nosso amigo Tiglat-Pileser III. Esta grande luz é de um outro príncipe especial. Quem será este príncipe? Então vamos ao versículo 6 do capítulo 9. E vamos ver que há aqui um balanço entre dois nomes. Por um lado, Isaías fala num Emanuel, que nós já estudámos nas semanas anteriores, que significa o quê? Deus está entre nós. Ou simplesmente Deus entre nós. Ou como nós dizemos vulgarmente, Deus conosco. Mas este nome tem o poder de um verbo. Deus está entre nós. É uma afirmação mais categórica. É uma certeza. E em alternativa a este nome, aparece um outro. Bom, não sei, aqueles que estão à espera de bebés podem pensar neste nome porque é muito interessante para dar a uma criança. Maher Shalal Ash-Bash. Gostaram? Bom, este nome tem um significado que ainda nos deixa mais preocupados. Significa que é rápido em preencher um território
e também eficiente em recolher os bens desse território. Isto é um nome terrível. É um nome que nos assusta. E anda entre estes dois nomes. Mas depois, quando anuncia a tal grande luz, já não se fica por dois nomes ou um de dois nomes. Reparem, diz que vai nascer um menino, vai aparecer um menino, um filho, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Primeira característica. Este que iria surgir era alguém de sangue real. Alguém de sangue real. O principado está sobre os seus ombros. Isto é uma das características, mas depois diz que ele se chamará, diz que o seu nome será. Chamar-se-á como? Maravilhoso. Realmente, o nome é maravilhoso, maravilhoso. Eu, durante bastantes anos, trabalhei com alguém que tinha por apelido Maravilha. E, de facto, era uma pessoa maravilhosa. E com quem nós gostávamos de conversar, com quem gostávamos de trabalhar. Este nome maravilhoso, já por si, é maravilhoso. Mas depois é dito mais alguma coisa. Conselheiro. E conselheiro é uma coisa que nos faz tanta falta. Alguém que nos ajuda a perceber a bússola, ou que nos pode dizer, olha que a agulha da bússola está para aquele lado, não é para aquele. Precisamos de um conselheiro. Pois este ser especial, além de maravilhoso, é conselheiro. Algumas traduções não separam maravilhoso conselheiro e dizem maravilhoso conselheiro. Mas, de facto, são dois nomes aqui. Portanto, um é maravilhoso e outro é conselheiro. Bom, e depois diz, para que não houvesse dúvidas, apesar de já ter sido dada a sua linhagem real, vem afirmado que é o quê? Deus forte. Deus forte. Não bastou dizer Deus, porque naquela época pululavam como cogumelos os deuses, com D pequeno. Então a distinção é que este é um Deus forte, muito forte. A palavra inglesa para este nome é interessante, mighty. Mighty é extremamente poderoso, é muito poderoso. E, portanto, quando nós dizemos Deus forte, talvez devêssemos dizer Deus fortíssimo. Porque se trata realmente de alguém com todo o poder. E depois diz mais, Pai da eternidade. Algumas traduções falam em Pai eterno. Está correto, mas não traduz a essência do que este nome significa. Porque é o Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? É quem cria todas as coisas. É o Criador Supremo. Pai da eternidade é o Criador Supremo. Então este nome, Pai da eternidade, não está só a dizer que Ele é eterno, mas sim o autor de tudo o que foi criado. Características fantásticas. E depois vem um outro nome, o Príncipe da Paz. E com todas estas características, o seu reino é definido como um reino o quê? Duas coisas. Um reino eterno e de justiça. Um reino eterno e de justiça. Um só versículo, o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, dava para se fazer uma pregação com cada um destes nomes. Mas o nosso tempo não nos permite aprofundar muito. Mas se nós lermos com atenção este versículo e procurarmos entender o seu significado, nós vamos perceber porque é que existe uma obra como esta.
o Messias de Handel. Georg Friedrich Handel, na versão alemã do seu nome. Este compositor, nascido na Alemanha, trabalhou durante bastantes anos. Eu não vou fazer a biografia toda de Handel, naturalmente, não temos tempo para isso e temos assuntos mais importantes do que esse a tratar, mas só para enquadrarmos, ele viveu durante bastantes anos na Alemanha, a sua terra, depois teve saídas para o estrangeiro, isto na transição do século XVIII, do século XVII para o século XVIII. Portanto, entre 1670, por aí, próximo dessa data, até 1700 e quase 60. Bom, este homem aprendeu as técnicas da música, a arte da música. Ele desenvolveu a capacidade de escrever músicas e escreveu um repertório fantástico de música popular, de música clássica, de música sacra. Também escreveu óperas. E o clímax, na minha humilde opinião, o clímax da sua obra musical é precisamente a obra O Messias de Handel. Ele escreveu, portanto, isto é uma espécie de eu não quero ferir ninguém, mas é uma espécie de uma ópera religiosa. Mas é muito mais do que uma ópera, é algo que transmite uma mensagem. E esta obra foi escrita com uma letra baseada em textos bíblicos, entre os quais o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, para um dos coros, há um coro só cuja letra se baseia neste versículo, com estes nomes todos deste especial príncipe da eternidade, ou pai da eternidade, e culmina com um coro que nós todos conhecemos, Aleluia. O Aleluia do Messias de Handel. O efeito desta composição, que leva cerca de 2 horas, que fala do nascimento, da preparação e do nascimento do Messias e da sua missão, exaltando o nome de Deus, o efeito foi tão grande que houve grupos de críticos musicais que atribuíram um prémio a Handel como o maior autor de música de entretenimento. E um dia, na sequência de um concerto em que foi tocado e cantado o Messias, alguém felicitou Handel por esse prémio. Isso, parabéns, nós felicitamos-lo, congratulamos-lo por ter recebido este prémio de o melhor autor de música de entretenimento. Sabem qual foi a resposta de Handel? Quando eu escrevi isto, a minha intenção era que as pessoas ficassem melhores. Não que ficassem apenas entretidas. Uma frase profunda e que nos faz entender o objetivo deste versículo 6 do capítulo 9 de Isaías. O reinado deste Rei da Luz é para que cada um dos seus cidadãos se torne melhor. Não apenas para vir resolver um problema, não apenas para satisfazer os nossos anseios, mas para que nos tornemos melhores. Então, quem é este Rei especial? Bom, a lição esclarece-nos. É Jesus, também chamado Salvador. Porquê?
porque veio salvar os seus filhos dos seus pecados. Veio resolver efetivamente um problema social, um problema legal, um problema espiritual. E esta solução é uma solução para a eternidade. Jesus, o Salvador. Mas isto parece que não condiz com aquilo que muitos apelidam ser a característica, entre aspas, do Deus do Velho Testamento. Fala-nos de ira, etc. Reparem que o povo, naquela época, tinha deixado de confiar em Deus, tinha deixado de buscar Deus e os seus profetas, e em troca disso, o que é que eles fizeram? Foram para o ocultismo, viraram-se para a feitiçaria, para as adivinhações, para a comunicação com os mortos. Ou melhor, alegada comunicação com os mortos, porque não há comunicação com os mortos, como sabem. Segundo a palavra de Deus, nós temos ideias muito claras de que não é possível falar com um morto, ainda que o ser com quem estivermos a falar imite o morto e tenha até conhecimento do que foi a vida daquele morto. Mas não é. Não é uma alminha penada daquele morto. Não é. É outro poder. E aqui, no ocultismo, e este nome está muito bem posto, nós encontramos o território do reino das trevas. E em oposição, este rei vem lançar luz nesse território. Vem tirar o povo do ocultismo. Foi o que Deus quis fazer através da mensagem de Isaías, em que levou Isaías a transmitir ao seu povo que aquela escuridão não podia continuar e eles iam ser arrancados dessa escuridão pelo tal príncipe especial, Deus, forte, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele veio acender uma grande luz. Assim, aquele povo, apesar de não buscar o Senhor, apesar de ser profano, apesar de praticar malfeitorias, ter palavras de doidice, leis injustas, causar opressão aos necessitados e aos aflitos. Apesar de fazer isto tudo e ainda assim ter soberba e altivez, Deus enviou-lhes o príncipe da paz. Que coisa maravilhosa que esta lição nos traz. Apesar de tudo o que nós fazemos para tropeçar, apesar de nos enganarmos no caminho, algumas vezes intencionalmente, apesar de darmos a outras coisas um lugar mais importante do que aquele que damos a Deus, apesar disso, Ele acendeu a luz, uma grande luz. E uma luz que é para nos tirar desta situação. Veio salvar o povo dos seus pecados. E é isto que leva o profeta Isaías a usar uma expressão muito interessante, agora no capítulo 11, em que fala de um rebento. Se nós virmos uma planta que se está a desenvolver, vamos ver que às vezes aparecem uns rebentinhos, muito frágeis, muito sensíveis, mas é um rebentinho. E se aquele rebentinho tiver condições para se desenvolver, pode transformar-se num autêntico renovo. Num autêntico renovo. E esse renovo poderá vir a ser um ramo forte. É isto o que este príncipe quer
fazer de nós, e foi isto que Ele fez. Aquela planta doente, talvez uma árvore caída, com as raízes de fora, os ramos partidos, as folhas secas, e dessa árvore começou a brotar algo de novo. Nunca viram esta situação na natureza? Eu já vi várias vezes. Árvores completamente arrancadas e que, mesmo deitadas no chão, fizeram crescer uma nova árvore. Há um exemplo desses à frente da minha casa. Uma árvore que ali esteve, numa zona que tem um relevado. Essa árvore caiu com uma ventania aqui há bastantes anos atrás. E aqueles que deveriam cuidar daquilo levaram muito tempo a ir remover aquela árvore. E quando lá chegaram, estava a crescer uma nova árvore a partir da primeira. Bom, isto criou-lhes algumas dificuldades e lá está a árvore que resultou dessa. De vez em quando partem-se uns ramos. Mas, porque é uma árvore que não suporta um porte muito grande e está numa zona onde há pouco sol e então precisa de ganhar altura para receber a luz solar. E por isso os ramos tornam-se grandes demais e pesados demais e acabam por partir. Não é porque a árvore esteja doente. Bom, este renovo, este rebento, aponta para quem? Diz que a raiz desta árvore é Jessé, pai de Davi. Quem é que está na descendência legal de Jessé e que vem trazer uma coisa nova, vem renovar? Sim, é Jesus, é isso mesmo. É o Messias. Esta profecia tem uma dupla aplicação. Aplica-se para aquela época, mas aplica-se também para mais de 1000 anos depois, anunciando o aparecimento do Messias. O renovo, também chamado a raiz de Davi, porque vem fazer aquilo que as raízes já não podiam fazer. Aquela árvore estava seca, estava condenada, mas ele veio torná-la mais viva. E as características que ele traz são muito interessantes. Nós podemos ler isso no capítulo 11 de Isaías. Em resumo, tem o Espírito de Deus, ou seja, é Deus, com conhecimento e o temor do Senhor, com justiça e equidade, paz e harmonia, sem inveja, resgata e reúne o remanescente. Diz que ele iria buscar um restinho dos seus filhos, os tais que tinham as suas aflições no colo de Deus. E isto foi prometido para eles naquela época, é prometido para aqueles que assistiram ao nascimento de Jesus e à sua vida há 2000 anos atrás, e é prometido a cada um de nós hoje. Ele pode fazer brotar no nosso coração este renovo, capaz de nos tirar do campo das trevas e colocar no campo da luz. É este o objetivo de Deus quando faz estes avisos. Perdão e salvação. Podemos comparar o que está em Isaías 12 e Apocalipse 15. Perdão e salvação. Grandeza, verdade e justiça. Outra vez a justiça. Uma das acusações contra o povo de Israel antigo era que faziam leis que eram injustas, leis que eram opressoras dos necessitados, dos aflitos, das viúvas, dos desamparados. E em oposição a isso, grandeza, verdade e justiça. Oh, que maravilha!
Eu gostaria de vos levar a ler aqui uma espécie de um trocadilho que o autor das lições faz, ilustrando estas circunstâncias. Reparem o que ele diz no comentário à segunda pergunta de quinta-feira. O Senhor não só concede a salvação, Ele é a salvação. A presença do Santo de Israel no nosso meio é tudo para nós. Deus está conosco. Jesus não apenas operou milagres. Ele fez-se carne e habitou entre nós. Ele não só tomou sobre si os nossos pecados na cruz, Ele tornou-se pecado por nós. Não só traz a paz, Ele é a nossa paz. Quem não gostaria de ter um rei assim? Meus estimados, está ao nosso alcance este rei, com estas características maravilhosas. Vamos nós perder isto? Que o Senhor nos ajude a compreender a grandeza deste rei, a sua eternidade, e que dia a dia nós possamos deixar-nos influenciar pelo Espírito que Ele também tem e que quer partilhar connosco, aquele Consolador que Ele nos prometeu e que está à espera que nós o vamos buscar. Que o Senhor a todos possa abençoar.